Esse é o SEMP PT 76 PL/FM. Você acompanhou a restauração desse rádio desde o início, mas se você não acompanhou, eu vou deixar aqui embaixo o link para que você clique e vá lá em todos os vídeos dessa série. O rádio está pronto, nós estamos na fase final, a fase que a gente chama de restauração estética, onde a gente faz os últimos detalhes para o rádio ficar bonito e finalmente ficar pronto e voltar para o seu proprietário. No vídeo de hoje, nós vamos conversar, como eu falei no vídeo anterior, sobre o circuito do rádio, o funcionamento e o comportamento dos sinais no circuito. Mas principalmente o que nós vamos conversar hoje é a forma como a SEMP, a empresa que produziu esse equipamento, criou esse, que dá para chamar de manual de serviço, não só esquema. Não é comum a gente encontrar nos esquemas antigos dessa época, da época que nós chamamos de clássica da eletrônica, você nos vê falar isso várias vezes aqui no canal, mas não é comum a gente ver um esquema tão completo e tão rico com informações. É por isso que no início eu disse que quase que dá para chamar esse esquema de manual de serviço. E vocês vão entender agora, eu vou compartilhar e eu espero que concordem ao final e podem comentar esse vídeo. O usual que a gente normalmente vê num equipamento eletrônico dessa época é o esquema. Claro que existiram manuais de serviço e nós temos aqui no museu um acervo bastante grande de manuais de serviço que eu já mostrei em vídeos anteriores, mas que não podem ser catalogados porque são uma quantidade muito grande e nos tomaria muito tempo catalogar tudo isso. Bom, o que a gente tem aqui? Um esquema com todas as partes do circuito do rádio, mas além do esquema, a gente tem informações auxiliares na volta aqui do esquema que fornecem um subsídio muito completo para o trabalho de manutenção desse rádio, e não só a manutenção, a restauração agora em 2024. Esse esquema veio da antiga Esbrel, a Esbrel, editora famosa, conhecida, que pertencia a revista Antena Eletrônica Popular, não existe mais há muito tempo, era lá no Rio de Janeiro. Então aqui tem o carimbo da Esbrel nas duas partes, ele veio em duas partes, ele foi escaneado em duas partes. Eu vou começar a comentar sobre o porquê que eu estou me referindo a esse esquema como sendo um manual de serviço. Eu vou começar aqui em cima pela parte de RF e de FM e vou mostrando os detalhes relacionados a cada circuito. Primeiro, o que eu gostaria de transmitir nesse vídeo é a ideia de que eu já falei em outros vídeos, inclusive, que tem aí no canal, é por que todas as indústrias eletrônicas no Brasil não seguiram essa mesma linha de colocar toda essa riqueza de detalhes, a descrição dos componentes, a descrição do chassis, mostrar as placas, a posição dos componentes, mostrar os diversos circuitos, a maneira como coloca o cordão, eles chamam aqui de mecanismo da cordinha, e a gente vai então avançando e mostrando tudo isso. Bom, começando pelo comportamento do sinal de FM. Por que esse setor aqui está grifado, está marcado com a caneta azul? E aí eu começo a destacar o primeiro detalhe e o primeiro elogio à empresa SEMP por ter feito dessa forma. Aqui eles têm uma legenda e que está escrito cores e indicações. As primeiras cores que eles falam aqui, que é o PR preto, BR branco, MR marrom, VM vermelho e a AM amarelo, ele não tem nenhum uso aqui. Eles dizem aqui que as tensões indicadas foram medidas sem sinal, com instrumentos de medição em relação à Terra. Então essas cores elas não foram usadas nesse esquema. A partir da cor azul, AZ azul, eles dizem então que os componentes que têm
O número 101 até 200 são os componentes de estágio de RF. Olha que legal. Isso é elogiável. Quando o técnico reparador pegar o esquema do equipamento, pelo número, ele começa em 100, né? Então, você vê lá, 101 a 200 RF, 201 a 300 FI, 301 a 400 amplificador de áudio, 801 a 900 fonte de alimentação. Como ele fala aqui em cores, é muito provável que o esquema original, isso aqui foi uma digitalização, inclusive tem até um carimbo aqui. Esse carimbo nos dá conta de que muito provavelmente uma empresa foi contratada para digitalizar esse material em algum momento, a gente não sabe quando. Mas é muito provável que o esquema original ele tivesse cores aqui. E as cores, então, conforme a legenda, indicavam aonde que o componente era empregado no circuito. A cor azul indica de 101 a 200, e a gente então vai olhar, começando aqui pelo comportamento do sinal de FM. A antena externa de FM de 300 ohms, é a primeira indicação que tem aqui em cima. E está lá o conector na tampa traseira do rádio. Antena de FM de 300 ohms. Ela vai logo ligado nessa bobina que vai fazer o casamento das impedâncias aqui. A impedância da entrada de 300 ohms com a impedância para a entrada do sinal de RF aqui no emissor do amplificador de RF de FM. Aqui, como eu já expliquei no outro vídeo, eles usaram o transistor 2SC930, excepcional, excelente transistor japonês. E aqui eles então usaram o transistor que tem o maior ganho. Se nós olharmos aqui na legenda, eles usaram dois tipos de transistores. Os dois são 2SC930, porém, um deles é com a letra D e o outro é com a letra E. Se nós olharmos no datasheet desse transistor, nós vamos descobrir que o transistor com a letra E, ele tem o maior ganho, então maior HFE. E o transistor com a letra D, ele tem o menor HFE. Se eu tenho aqui um circuito amplificador de RF, eu preciso uma letra E, porque eu preciso uma maior amplificação, um maior ganho de RF nessa entrada. Numa configuração de base comum, onde o sinal que vem da antena entra pelo emissor do transistor, e isso tem um motivo, a gente vê isso tanto no amplificador de RF quanto no conversor oscilador, o transistor, nessa configuração de base comum, a gente vai ter uma maior impedância de entrada. Então, o sinal de FM vai entrar por aqui, e aqui a gente vê realmente a gente vê todos os componentes começando por 100, ou melhor, começando por 101. Na entrada, e eu vou escrever maior porque aqui está pequeno, na entrada então a gente já tem o transformador, o L101. Aqui a gente já encontra o C101, que é o transistor, é o capacitor cerâmico, que já vai fazer o nosso primeiro circuito ressonante LC, ou um circuito tanque logo na entrada do sinal de FM. E a gente vê então C101 aqui, um capacitor pequeno, 10 PF, em paralelo com o secundário do transformador aqui da entrada do FM. A gente já vê logo o C102, R101, R102, R103, todos já estão aqui. Então, a cor azul, o que muito provavelmente, se aqui fala cor azul, muito provavelmente existia alguma cor aqui. Talvez esse texto, essa parte do esquema que a gente separou com esse tracejado azul, ela fosse toda grifada em azul. Talvez a impressão aqui fosse azul. A gente não tem como saber, a não ser que alguém tenha o esquema original. Aí sim vai poder confirmar ou não essa nossa, por enquanto, teoria de que essa parte aqui grifada de azul, que tem os componentes 101 a 200, é a parte de RF, tanto de AM quanto de FM. Aqui em cima a gente tem o sintonizador ou tuner de FM, tanto faz, você pode chamar isso aqui de tuner. Muitos equipamentos, principalmente equipamentos que vieram de fora, equipamentos japoneses,
eles vieram com essa designação, Tanner de FM, é a mesma coisa. Então, tanto na parte do FM quanto na parte do AM, nós encontramos componentes do mesmo jeito, com o número acima de 100. Aqui na antena de AM, que é a antena para a recepção dos sinais, tanto de ondas médias como das duas faixas de onda curta 1 e onda curta 2, nós vemos o sinal que entra na seção da chave de ondas, que quando vai para a posição FM, desliga esse setor de AM. Desconecta, inclusive, a antena externa. Mas quando está numa das faixas de AM, por exemplo, em ondas médias, esse sinal, então, ele vem aqui por esse caminho e vai encontrar logo a L105, que é a bobina de antena de onda média. Bom, esse setor de RF é facilmente identificável. Então, se a gente tiver um defeito no rádio, supondo que o rádio não está oscilando em AM, em nenhuma das faixas, a gente iria trabalhar aqui primeiro no transistor conversor oscilador, e a gente já identificaria logo o transistor pelo número T103, T101, T102, T103. Quando a gente for para o outro estágio, o estágio de FI, já não é mais 100. Então, na cor verde, essa cor verde mais clarinha, que é da centena de 201 a 300, a gente tem FI. Então, eu tenho RF, eu vou reescrever de propósito, azul. Eu tenho da centena 101 até 200, eu tenho um setor de RF. Tanto faz se ele é AM ou FM. Os dois setores, AM e FM. Se eu vou na cor verde, eu tenho então a partir da centena e do número 201 até a centena 300. E eu vou ter aqui o setor de frequência intermediária, tanto de AM como de FM. Que aí eu grifei aqui com a caneta verde, mais clarinha, esse setor que é de FI, que está aqui. Essa linha pontilhada, ela indica as placas ou chassis. Então, por isso que a cor ela é diferente da linha pontilhada. E quando a gente vem para essa parte que seria laranja, aqui, laranja, porém, como eu não tinha a caneta laranja, então eu tenho aqui da centena 300, que vai do 301 até a centena 400, e a gente tem aqui o amplificador de áudio. Áudio, baixa frequência, você pode chamar também, baixa frequência. Que é esse setor que eu destaquei aqui em amarelo. Então, esse é o setor de áudio. E aqui tem uma curiosidade, que já nós vamos falar. É o setor em que a gente divide o circuito integrado exatamente no meio. Metade do circuito integrado é a saída de áudio e a outra metade é o estágio de FI. O circuito integrado TBA 700. Logo a gente vai falar sobre isso. Voltando ao comportamento do sinal, o sinal que entra pela antena do FM passa então pelo amplificador de RF de FM, 2SC930 letra E, com um ganho maior, um HFE maior, isso é importante, né? HFE maior. Ele vai então ser amplificado e logo vai chegar aqui na bobina osciladora, e no circuito oscilador, enfim, que está aqui composto pelo tradicional que a gente conhece, capacitor variável, capacitor trimmer, um capacitor em paralelo, a bobina de osciladora, e logo vai lá no nosso transistor conversor oscilador, o que vai sair logo para esse primeiro transformador, que vai fazer o casamento aqui então das impedâncias e vai injetar esse sinal agora, e aqui fala exatamente isso, FI de FM em 10.7 MHz. Olha que interessante, que riqueza de informações em cima do circuito. E aí o rádio tem um primeiro amplificador de FI de FM, que é novamente um transistor 2SC930. Como ele está no estágio de FI, então ele vem aqui para a cor verde, que é esse transistor aqui, todo esse setor de frequência intermediária. Bom, mas
esse transistor, ele é o nosso amplificador de FI somente para FM. Ele não amplifica o sinal de AM. Então, o que a gente tem aqui já é 10.7 MHz, que já veio de lá através da heterodinagem, que você já assistiu no vídeo anterior, o fenômeno da heterodinagem, que eu não vou falar nesse vídeo, mas está aí no vídeo anterior. E esse sinal, então, vem aqui e vai, então, ser amplificado aqui já numa configuração de emissor comum, entrando na base e saindo no coletor. O sinal que a gente já tem aqui, já fala aqui, inclusive, com uma seta, a gente vai, então, para a FI de FM. Porém, agora, chegando aqui na L202, na nossa bobina amplificadora, ou melhor, o transformador de FI de FM, e aí eu criei uma legenda para ficar fácil para vocês, aqueles que quiserem olhar em mais detalhes. Essa cor laranja que eu usei desde o início aqui, que eu fui iluminando o caminho do sinal, é a cor para o FM. Então, o que a gente vê nesse esquema em laranja é FM. O que a gente vê nessa cor, que é um rosa, parece ser um rosa um pouco mais forte, é AM. O que a gente vê aqui nessa cor vermelha, então, é mais B. Essas três cores vão nos ajudar a entender o caminho dos sinais. Esse sinal vai passar por aqui. A gente já explicou no vídeo anterior o que um transformador de FI faz, então eu não vou falar nesse vídeo, você vai no anterior. E esse sinal de FM, então, ele vai passar por aqui e vai passar também por dentro do secundário do transformador de AM. Ele vai passar reto aqui, porque esse transformador ele está sintonizado para 455 kHz. Então, os 10.7 MHz do FM passa direto pelo secundário do transformador de onda média, de AM, ou melhor, AM, né? Não só onda média e todas as ondas curtas. Esse sinal vai vir aqui e aí começa a acontecer uma coisa interessantíssima, que é muito peculiar desse rádio, que você só vai ver isso nos rádios que tem esse circuito integrado, TBA 700. O sinal de FM vai vir por esse caminho e vai entrar no pino 3 do circuito integrado. Veio aqui e chegou aqui. Se nós formos para a etapa de AM, quando a chave de ondas estiver setada em amplitude modulada, o caminho do sinal vem pela antena, passa pelo setor da chave de ondas, aqui é comutado se vai estar em onda média, se vai estar em onda curta, ou se vai estar em onda curta 1 ou curta 2. Se estiver, por exemplo, setado para na posição de onda média, esse sinal vem logo para o transformador de antena de onda média, vai passar do seu primário para o seu secundário, vai encontrar outra seção da chave de ondas e vai ser injetado lá na base do transistor conversor oscilador. Notem uma coisa interessante nesse rádio, ele não tem um amplificador de RF de AM, ele tem somente um transistor conversor oscilador de AM. Então ele vai tratar esses sinais, ele já vai tratar esses sinais direto no conversor oscilador. O que nos leva a pensar aqui? Como que a SEMP conseguiu, com esse circuito, ter uma excelente seletividade, uma excelente sensibilidade de AM para o rádio? Aqui está uma das características que é extremamente elogiável nessa marca. É a qualidade dos componentes que eles usaram. Eu já disse anteriormente, vou ressaltar mais uma vez, eles optaram por usar o transistor 2SC930, que é um transistor japonês de excelente qualidade para RF. E ele vai trabalhar com as frequências altas do FM, 2SC930. Bom, concluindo aqui, o caminho do sinal que saiu já do nosso conversor oscilador, que já passou pelo processo de heterotinagem aqui, como você viu no vídeo anterior, que já está oscilando aqui 455, o nosso oscilador local está em 455 kHz, e o sinal que vai ser injetado lá na FI
ele já está nos 455, o sinal que chega aqui, como eu expliquei no vídeo anterior, o sinal de entrada acrescido dos 455 kHz, pelo processo de heterodenagem, então ele é subtraído à frequência original e é injetado lá os 455 kHz no canal de FI e de AM. Então esse sinal já vem aqui no secundário da nossa primeira bobina FI de AM e vai descer exatamente pelo mesmo caminho do sinal que vem do FM. Se o rádio estiver para FM, esses setores todo está desligado. Se o rádio estiver em AM, acontece o contrário. O setor de FM está desligado e esse setor de AM está funcionando. Por isso que pode usar o mesmo caminho sem nenhum problema. E agora vem uma das partes mais interessantes desse vídeo, desse comentário. O circuito integrado TBA700 é um circuito extremamente versátil e avançado para sua época. Que ano que esse circuito integrado foi inventado? Bom, a única referência confiável que a gente pode encontrar, que a gente conseguiu encontrar, para determinar qual o ano que o circuito integrado TBA700 foi fabricado, foi exatamente esse esquema do rádio Philips modelo 22RL425, que foi fabricado de 1972 a 1975. Bom, se esse rádio começou a ser fabricado em 1972, nós podemos já arbitrar sem dúvida nenhuma, de que o circuito integrado TBA700 foi utilizado a partir de 1972. Se você tiver notícia, se você tiver um esquema de um rádio que usa o TBA700 anterior a 1972, fica à vontade para comentar esse vídeo e dizer, não, Mauro, você está enganado, esse circuito integrado é mais antigo que isso. Até que prove em contrário, o TBA700, então, começou a ser utilizado em 1972. Para 1972, o TBA700 é um circuito integrado bastante versátil e bastante avançado, e muito bem projetado. E eu vou provar isso agora. Por que eu estou dizendo isso? Esse é o datasheet que a gente encontra na internet, da empresa Valvo. A gente vê bastante válvulas ainda dessa marca Valvo. E a gente vai logo, aqui tem as características do circuito integrado, as curvas características dele, o ganho, como ele funciona, alguns exemplos de circuitos em receptores, aqui ó, o estágio de detector de FM, o estágio detector de AM, e como o circuito integrado é utilizado. Claro que o datasheet serve para a indústria, para a engenharia da indústria desenvolver os seus circuitos. Mas o que nos chama a atenção e o que a gente vai usar nesse vídeo, vai tomar mais o nosso tempo comentando, é que esse é o diagrama eletrônico interno do circuito integrado. Inclusive aqui tem a indicação dos componentes, olha só, R1, R2, T1, T2, T3, e o circuito integrado tem dentro dele, a gente descobre pelos números, 25 transistores. 25 transistores a gente encontra dentro desse circuito integrado. O que acontece agora com os sinais que vieram de lá? Quando o nosso sinal chega na segunda bobina de FI, ou transformador de FI, ele vai passar por dentro da segunda bobina de FI de AM e vai ser injetado aqui no pino 3 do circuito integrado. Vamos ver o que tem no pino 3 do circuito integrado? Exatamente aqui. Então, aqui no esquema, o pino 3 do circuito integrado é proveniente ou vem da segunda FI. Perfeito? E esse sinal, então, vai fazer esse caminho dentro do circuito integrado. Ele vai vir aqui e ele vai chegar logo na base do transistor T2. Então, a gente já sabe que o transistor T2 interno no circuito integrado é um transistor de FI, é um transistor de RF. Ele é um amplificador de FI que está aqui dentro do integrado. No coletor dele, o sinal, então, que entrou na base, vai ser amplificado, ele vai ganhar, ele vai ter ganho,
e ele vai sair no pino 2 e vai voltar para FI. Será? Vamos ver? Então o sinal veio de lá, entrou no pino 3 e segundo o datasheet sai no pino 2. Então o sinal faz esse caminho. Ele é amplificado dentro do circuito integrado e ele volta para o primário da terceira bobina de FI e de FM. Então está correto, ele foi amplificado, volta para cá, passa por essa bobina de FI, de FM e vai vir novamente no circuito integrado e dessa vez no pino 1. Vamos ver o que a gente encontra no pino 1 do circuito integrado? Aqui. Então aqui é o sinal proveniente da terceira FI. Esse sinal vai entrar novamente aqui no circuito integrado e é exatamente igual ao outro amplificador. Vai ser amplificado por T3, vai sair no coletor do T3 e vai sair lá no pino 15 do circuito integrado. Vamos ver o que tem no pino 15? Olha lá, exatamente. O sinal que entrou no pino 1 vai ser amplificado e vai ser entregue no pino 15 e vai ser injetado lá na primeira bobina detetora de FM e, de igual forma, na quarta bobina de FI de AM, porque a gente já sabe isso, se o rádio estiver setado para AM, o setor de FM está desligado, o sinal de 455 kHz passando por dentro de uma bobina de FM, isso aqui é um curto para o sinal, para ele não faz diferença, é como se tivesse um fio aqui. Então o sinal vem e vem aqui na quarta bobina de FI de AM. Então nós acabamos de descobrir que dentro do circuito integrado nós temos dois transistores amplificadores de RF que são, na verdade, amplificadores de FI, né? Amplificadores de FI, mas são transistores de RF. Bom, esse sinal agora, que já passou pela amplificação dos dois amplificadores de FI, está lá nos detetores. E daqui para frente, a gente vai encontrar o primeiro detetor de FM, o segundo detetor de FM, o detetor de FM clássico, característico aqui, tradicional, que a gente vê nos receptores, você já viu isso em vários outros receptores aqui no canal. Aqui embaixo a gente vai ver o detetor de AM, e aqui há uma diferença interessante. É bastante interessante essa diferença do circuito detetor de AM, tanto para onda média como para as ondas curtas. O que acontece nesse detetor? Normalmente, o que a gente vê num circuito detetor de AM é um transistor de germânio que está polarizado ao contrário disso aqui. O negativo dele está para a saída de áudio, o positivo está para a bobina, o transformador, e o negativo para lá, onde a gente vai encontrar áudio. Mas aqui a gente não encontra um transistor de germânio. Não, aqui a gente encontra um transistor de silício. O diodo BA130, ele está inclusive aqui mostrando os detalhes no esquema. Ele é um diodo polarizado de silício. E aqui a gente vê então a diferença para o circuito detetor tradicional com germânio. Qual o comportamento desse sinal? No anodo desse diodo de silício, nós temos um sinal de RF, que chegou até aqui em 455 kHz. Quando esse sinal é aplicado no diodo, o diodo vai polarizar esse sinal, e o resultado que a gente vai ter aqui no catodo do diodo, o resultante disso, de ter ali no circuito o secundário de um transformador de FI, onde a gente tem aqui RF de AM. Agora esse sinal é aplicado no silício. O resultado disso aqui é que nós teremos um sinal que foi recortado. Esse sinal não tem o lado negativo, ele tem somente o lado positivo, porque ele está polarizando positivo aqui. Porém, ele mantém uma portadora. O sinal tem uma portadora aqui. Esse sinal agora, ele é injetado aqui, ele vai passar por esse filtro, ele tem dois capacitores à massa, que é para fazer a filtragem exatamente do sinal de RF, do que ainda pode restar de sinal de RF aqui, que é indesejado para o áudio.
Então a gente tem aqui um filtro com 2 capacitores e um resistor de 1K. E esse sinal agora que aqui é áudio, sendo esse sinal que nós mostramos mais a portadora, ele vai ser injetado na seção da chave de ondas do rádio, que vai fazer a comutação que precisa. Bom, mas aqui então entra mais uma função interessante do circuito integrado. Esse sinal que nós já descobrimos que vai vir por aqui, que vai sair pela chave e que vai entregar o áudio aqui, ó, nesse caminho nós temos o áudio. Então aqui, vamos lá. Áudio passa por 2K2, passa por 10K. Aqui a gente tem um controle de tonalidade que na verdade é só um abafador. É um potenciômetro linear de 10K com um capacitor, que aqui a gente vê um capacitor de 100 nanofarad, a massa, e vai chegar no extremo do volume, que é o contrário do terra. No extremo do volume, no potenciômetro 10K logaritmo, esse sinal então vai controlar o volume, aqui controla a tonalidade, aqui controla o volume, e vai ser injetado, desacoplando com um capacitor eletrolítico 2.2 microfarad, vai ser injetado no pino 13 do circuito integrado. Vamos ver o que é o pino 13 do circuito integrado? Aqui é exatamente a entrada do circuito amplificador de áudio do circuito integrado. É por isso que eu fiz uma analogia, claro que isso não é exato, que metade do circuito integrado é usado para RF e metade é usado para áudio. Na verdade, é muito mais para áudio do que para RF. Ele tem uma saída de áudio bastante completa aqui. Inclusive, a gente vê pela quantidade de transistores que eles envolveram nessa saída de áudio. Aqui a gente tem um par que faz a saída, né, a power output, ou a saída de áudio de potência. A gente tem um par de drivers, depois a gente tem mais aqui um par de impulsores. E também aqui a gente faz o controle de temperatura, lógico. E aqui na entrada eu fiz o contrário, né? Eu fui da saída para a entrada. Aqui na entrada a gente vê amplificadores diferenciais que vão fazer um trabalho bastante interessante que tem a ver com a saída de áudio. O áudio entrou aqui, é injetado em T10, que é um dos transistores do amplificador diferencial. Ele vai sair lá, vai em outro amplificador diferencial e depois ele vai ser injetado lá para a saída, né? Os pré-amplificadores e os drivers, os impulsores, enfim. No pino 13, a gente tem áudio, então. Só que a gente tem mais uma coisa interessante aqui nesse rádio, que é uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente sempre vê tradicionalmente. O rádio precisa, na faixa de amplitude modulada, em FM isso não existe, não é necessário. Mas em amplitude modulada, a gente tem uma coisa chamada AGC. E isso é importante, né? A sigla em inglês para Automatic Gain Control, ou controle automático de ganho. Por que isso? Porque se não existir o controle automático de ganho, o sinal que vai ser injetado na saída de áudio, ele é tão poderoso nas estações que tem um ganho maior, as estações que são mais potentes, que o áudio fica todo fanhoso. E aí vai uma dica para você, se você gosta, se você é estudante, hobbyista, se você se interessa por isso, pegue o esquema do rádio que você tem, localize o controle automático de ganho, o AGC, e desligue esse setor. Depois, quando você desligar esse setor, você vai notar que o ruído característico do AM, ele vai aumentar, você vai ter a sensação de que o rádio está mais sensível. Só que isso gera um problema. Nas estações mais distantes, você ainda vai conseguir ouvir, mas quando você colocar numa estação em AM mais poderosa, com sinal mais forte, com ganho maior, vai ficar todo fanhoso o áudio, ele distorce completamente, porque ele satura tanto o canal de FI como ele satura a saída de áudio do rádio. Aqui a gente tem uma maneira um pouco diferente de fazer o controle automático de ganho do que a gente vê em outros rádios. Esse é o caminho do controle automático de ganho. Eu vou destacar ele porque ele é bastante interessante, ele merece ser estudado. Eu vou destacar em verde o caminho do controle automático de ganho.
do AGC, né? Ou CAG. Se você tem rádios nacionais, provavelmente usaram CAG. Esse aqui é o caminho do CAG. Bom, o caminho do CAG é o mesmo caminho do áudio, da saída de áudio, que vem lá no pino 13 do transistor, do circuito integrado, entrada da saída de áudio, né? Porém, o CAG, ele vem por outro caminho, ele passa por um 22K e um 10 microfarad a massa, e esse sinal que agora vem aqui é a portadora que nós vamos usar lá no circuito integrado para fazer o controle do ganho dentro do circuito integrado. Então, olha que interessante isso aqui. O CAG, ele vem por aqui, olha só. E qual é o ganho que a gente vai controlar? Não é áudio, veja bem. Talvez eu iniciei a explicação de uma maneira equivocada. O controle do CAG, o ganho que ele vai controlar, não tem a ver com a saída de áudio. Ele usa essa portadora que nós temos depois do diodo detetor, porém, ele vai usar isso lá no estágio de RF. Ele usa o nível dessa portadora que chegou aqui depois da detecção. Ele vai fazer aqui, passando por esse resistor, ele vai diminuir um pouco o ganho desse sinal. Ele vai usar um capacitor eletrolítico a massa para estabilizar esse sinal aqui, porque é um capacitor aqui que vai fazer uma estabilização desse sinal. E ele vai ser injetado logo no pino 4 do circuito integrado. O que tem no pino 4 do circuito integrado? Exatamente a base de um transistor que vai controlar a polarização do primeiro amplificador de FI. Notaram? O que vai acontecer com esse sinal? Se esse transistor estiver em corte ou saturação, ele vai alterar a polarização de base do nosso primeiro amplificador de FI, que é exatamente aquele sinal que nós recebemos, que veio daqui, que fica entre a segunda e a terceira bobina de FI, tanto de AM como de FM. Então, o que acontece quando o sinal da estação em amplitude modulada é muito forte? Se esse sinal for muito forte, ele vai chegar aqui, ele vai haver detecção, a gente vai ter a portadora, ele vai ser injetado lá no pino 4 do integrado, ele vai alterar a polarização de base do primeiro transistor amplificador de RF que está dentro do circuito integrado, e ele vai reduzir o ganho desse sinal. Isso acontece automaticamente e ao mesmo tempo. O sinal, conforme o nível de sinal da portadora que está aqui, o ganho, ele vai controlar o ganho do primeiro transistor amplificador de FI. De AM, é claro, né? Nós não estamos falando de FM. Isso é extremamente interessante. Bom, finalmente, na análise do nosso circuito, a gente tem que olhar para isso que eu falei que é metade do circuito integrado, mas não, na verdade não é metade, é muito mais que isso, pela quantidade de transistores. E aí a gente vai ter, então, uma situação aqui que é absolutamente necessária em amplificadores de áudio. Quando a gente olha para a saída do áudio, que vai lá no alto-falante, então você tem aqui, qual é o pino do circuito integrado? Pino 9 do circuito integrado. Exatamente aonde vai ser colocado aqui o alto-falante. A gente vai ter aqui áudio com potência já para audível, né? Então, lá no pino 9 do circuito integrado, esse sinal de áudio agora com potência, que já passou por tudo isso, ele vai vir aqui e ele vai desacoplar com um capacitor de 220 microfarad tradicional, e o negativo desse capacitor, então, vai ser colocado lá, vai ser injetado lá no positivo do nosso alto-falante do rádio, que, interessantíssimo, é um alto-falante de 4 ohms, 3,2 ou 4 ohms, segundo o esquema. Porém, a gente vai encontrar aqui também uma derivação passando por um resistor de 3K9
e encontrando um filtro RC, aqui a gente tem um resistor de 12K e um capacitor de 1000 PF, e nesse filtro passa baixa, o sinal restante que vai passar por esse filtro, que vai depender da reatância disso aqui, desse circuito, e se você não estudou isso ainda, você pode estudar, é bem interessante. Estude filtro RC, passa baixa, e você vai entender o comportamento desse sinal de áudio que vem aqui agora. Então, esse sinal restante depois do filtro, ele vai vir aqui, e aqui a gente vai ter, então, uma realimentação negativa que é necessária para o funcionamento do amplificador de áudio. Você vai encontrar isso em todos os circuitos, praticamente, dessa mesma classe de amplificador de áudio. E a realimentação, então, vai chegar lá no pino 5 do nosso circuito integrado, que vai ir exatamente na base do outro transistor par amplificador diferencial, que é o transistor do outro lado. Aqui é a entrada de áudio, então aqui a gente recebe o áudio que vai ser amplificado e entregue lá, e uma parte desse áudio agora filtrado volta para esse amplificador diferencial e vai então conferir a qualidade que a gente precisa na saída de áudio. Bom, esse é o resumo do funcionamento do circuito desse aparelho. Magnífico aparelho, raríssimo em 2024. E agora, complementando esse comentário, essa valorização que esse vídeo objetiva dar para a indústria SEMP, e a preocupação que ela teve com demonstrar o funcionamento do equipamento para os técnicos e para assistência técnica, aqui em cima, chassi metálico, uma foto do chassi, um desenho do chassi, com todos os componentes colocados, o transformador de força, chave seletora de tensões 110, 220 ou pilha, lá o suporte de pilhas, a placa de RF, as bobinas de antena, bobinas osciladoras, bobinas de antena, os trimmers, a chave de ondas, os potenciômetros, enfim, tudo é visível ali. Aqui a gente vê então uma foto do circuito integrado TBA700. Aqui o diodo que eu citei antes, o BA130, o transistor 2SC930, o diodo varicap, aqui em cima eu não mostrei, né? O diodo varicap usado no controle automático de frequência. Aqui você vê o AFC, o controle automático de frequência de FM, totalmente diferente do controle automático de ganho do AM, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O controle automático de frequência, ele vai fazer com que na prática, não é teoria, a teoria você vai estudar se lhe interessar, ele vai fazer com que a estação fique mais fixa, fique mais estática no dial. Quando você sintonizar a estação, o controle automático de frequência pelo nível do sinal que vem lá do detetor de FM, ele vai atuar aqui, então a tensão no diodo varicap vai variar e vai atuar o controle automático de frequência. Você vai estudar isso depois. E aqui eu quero terminar esse vídeo provando o que eu estou dizendo em relação à qualidade dos componentes desse rádio. Todos os resistores de 1/4 de watt, 5%. Isso mostra a preocupação da SEMP com a qualidade na fabricação desse rádio. Se a gente olha para um rádio que tem todos os resistores com 5%, e nós podemos, você pode ter certeza que nos anos 1980, resistores de 5%, 10%, 20% tinham diferença de valor. Eles eram diferentes, o valor para a compra na indústria, mesmo em grande quantidade, mudava. E aqui eles optaram então por usar todos os resistores de 1/4 de watt, 5%. O diodo lá um N41, e aqui finalmente então ele vai dizer o seguinte: todos os capacitores indicados em picofarad e os resistores em ohms. Logicamente ele dá aquele aviso normal que diz que os componentes desse esquema podem variar conforme a indústria decidir, e ele chama a atenção para dois valores que vão variar de resistores conforme o ganho do circuito integrado. É claro,
O circuito integrado, ele não tem um único ganho. Ele tem lá o ganho de RF dos seus amplificadores, ele tem o ganho dos transistores na etapa de áudio. Então ele tem, olha só, R204. E quando a gente olha para R204, a gente vê o transistor que vai exatamente na base e polariza o primeiro transistor amplificador de FI. Então, se a gente, conforme o ganho do canal de FI do circuito integrado, dos amplificadores do canal de FI, é definido o valor de R204 para definir o ganho do primeiro amplificador de FI. Lógico, porque ele está fora do circuito integrado. Vejam que coisa interessante. E ele mostra então também R228, que é exatamente o resistor aonde passa o sinal, agora depois do detetor, o sinal de AM, que fica aqui entre esses dois capacitores a massa e forma um filtro. Bom, esse é o esquema, o circuito e o que a gente quase pode chamar de manual de serviço do SEMP PT76PL/FM. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou interessado, quer estudar melhor esse circuito, quer colaborar com esse vídeo, fique à vontade, comente aí embaixo. Eu espero que em breve a gente consiga fazer, sim, muito em breve, a gente conseguirá fazer o vídeo final com a apresentação do trabalho que foi feito nessa restauração e a escuta, para vermos como que esse rádio se comporta, como que ele funciona agora depois de restaurado. Legal? Obrigado por você assistiu e até o próximo vídeo.